Fala aí, torcedor colorado, muito boa noite. Estamos aqui para analisar o empate do Inter contra o Juventude ontem aqui no Beira-Rio. O Inter, que empatou em 2-2 com o Juventude, saiu perdendo logo no início do jogo, uma falha do Kehler. Afinal de contas, qual o grande goleiro que não falha, né? Faz parte. O importante é que ele continue transmitindo segurança ao gol do Internacional. Início do segundo tempo, o Inter empata uma grande jogada e um gol de Carlos de Pena. Logo em seguida, um azar. Juventude, num chute meio despretensioso, desvia 2-1. Logo em seguida, Pedro Henrique entra em campo, marca o seu gol e o Inter todo pressão, mas não consegue sair do 2-2. O que fica? Primeiro tempo, tá faltando o pessoal acionar mais o alemão. Eu vi muitos ontem dizendo, o alemão não é o centroavante que o Inter precisa. Não, o Inter precisa é acionar mais o alemão. Num grande lance no primeiro tempo, num contra-ataque, a bola sobrou para o Wanderson. O Wanderson contra dois zagueiros, em vez de tocar do lado direito, o alemão livre, podendo concluir, ele concluiu sozinho e perdeu a chance. A gente só vai poder reclamar do alemão quando o alemão receber as bolas. E essa era uma bola. O meio articulador, o Inter precisa, porque o Alan Patrick também vai ter dias que não estará bem. De resto, o Inter já contratou o seu volante, é o Baralhas, que está vindo do Atlético Goianiense. O Inter já está com a defesa fechada. É só questão de ajuste. Tomar gol faz parte. Mano Menezes sabe disso. O Inter, o ano passado, teve um jogo que empatou em 3-3 com o São Paulo. Logo em seguida, Mano Menezes conseguiu ajeitar a casinha e o Inter se deu bem no Campeonato Brasileiro. Não fico preocupado porque os 4 zagueiros do Inter são de alta qualidade. O Inter está bem servido. Está faltando na frente. Está faltando opções ao Mano Menezes. Essa é a palavra certa. Agora, fiquem aí com os 2 gols do Inter e veja o lindo gol do Carlos de Pena e o gol do Pedro Henrique. Pois é, gurizada. E após o jogo, o técnico Mano Menezes concedeu uma entrevista. A gente vai estar passando agora para vocês essa entrevista na íntegra e vocês podem aí curtir. Mas antes de mais nada, eu vou pedir, siga os meus canais, deixa o joinha se você gostou, deixa seu comentário aí, compartilha a nossa live, esteja junto conosco em Instagram, Facebook, YouTube, TikTok a gente está entrando também e você nos ajuda a chegar. Valeu, torcedor colorado. Siga aí com a entrevista do técnico Mano Menezes. Mano, boa noite. Boa noite. Na temporada, empate 2-2 contra a equipe do Juventude. Como tu avalia esse empate e o desempenho da tua equipe? Acho que as primeiras rodadas vão trazer algum tipo de dificuldade que é natural. Vai faltar um pouco de ritmo, eu até falei isso antes do jogo, para não dizer que estou falando agora que deu 2-2. Ritmo mesmo de jogo, né? Achei o jogo forte, bem jogado, bem difícil para a gente, porque era um pouco provável que o Juventude ia trazer uma proposta um pouco mais de linha baixa, né? Mais defensiva. A gente tomou um gol cedo, isso favoreceu bastante a proposta e eles executaram ela com eficiência. Achei que a gente entrou um pouquinho afoito, um pouquinho ansioso, tanto a equipe quanto o estádio. Isso tem a ver com, provavelmente,
um pouquinho dos anos de jejum, então você quer ganhar o campeonato na primeira rodada, não ganha o campeonato na primeira rodada, o campeonato se ganha ao longo do campeonato. E, então, acho que as coisas que tivemos de dificuldade, algumas até falhas técnicas que não cometemos, mas estão dentro desse contexto. Então, acho que foi muito bom no final, em termos de preparação final para a equipe. Então vamos saber tirar ensinamentos daquilo que ainda temos como preparação. Acho que a equipe teve volume, a equipe teve algumas jogadas já bem executadas e teve outro tipo de dificuldade que achamos que até vão se repetir e temos que estar melhor preparados para ela. Boa noite, mano. Aqui, eu queria sair um pouco das questões do jogo e te perguntar sobre o Gabriel Baralhas, volante do Atlético Goianiense. É um atleta que o Inter está encaminhando essa contratação. O quanto ele vai agregar aí para o grupo do Internacional ao longo da temporada de 2023? Eu prefiro falar sobre o jogo. Qualquer contratação que o Internacional fizer e apresentar o jogador, eu vou estar aqui na frente para falar sobre o jogador. Agora, quase negociação encaminhada, contratação encaminhada, e não dá para fazer. E você sabe que eu não faço. Quando as coisas estiverem oficiais, vamos falar daquilo que pensamos sobre cada jogador que chegar. Eu acho que é mais justo e mais correto. Mano, em relação ao centroavante, hoje a gente viu um jogo do alemão que talvez ele tenha sido um pouco menos participativo do que está acostumado a ser em algumas outras partidas até em 2022. Sobre o centroavante que o Inter busca no mercado e que já é algo de conhecimento geral, é um centroavante mais no estilo do alemão ou é um centroavante mais finalizador de jogadas, que esteja mais presente dentro da área e de uma característica um pouco mais diferente do alemão, se é que a característica tem que ser diferente desse jogador? Bom, vou falar sobre o alemão, porque o alemão jogou hoje e está dentro do contexto da equipe, as dificuldades que teve. Uma equipe com linhas mais baixas exige um outro tipo de movimentação. Ficou um pouquinho fixo demais no primeiro tempo entre os zagueiros. Então a bola não chegou exatamente como ele está acostumado a receber. Segundo tempo, por orientação nossa, por uma conversa mais objetiva, mudou um pouco, já participou mais, né? Então, acho que o alemão está dentro do contexto da equipe e até das dificuldades que a gente teve. Mano, você citou há pouco o estádio um pouco afoito, acreditou isso a questão do jejum. Uma outra leitura que a gente acaba, um repórter que acompanha a torcida, ou na interatividade durante todo esse período de entre-safra, de especulações, enfim, mas a gente acaba recebendo nas redes sociais, no interativo, muitos pedidos de contratações. Você até fez, né, uma meia-culpa falando sobre o processo, que tem que ser um jogador que agregue, não só a trazer pela quantidade, mas entra também nesse contexto a ânsia da torcida não só por um título, mas também por ver outros reforços, novos jogadores para acrescentar mais caras novas, quem sabe, nesse elenco? Não, eu acho que não tem faltado caras novas ao Internacional nos últimos anos. E nós achamos que menos caras novas é o caminho que nós temos que percorrer agora para agregar qualidade a esse elenco que nós julgamos que seja bom. A torcida esteve muito satisfeita com a equipe no segundo semestre do ano passado. Muito. Encerrou o ano muito satisfeito. Eu também recebo mensagem. O que, na verdade, você sabe, o que acontece é que esse pouquinho de ansiedade ele vai se acumulando e a gente tem que ter a maturidade e o conhecimento necessário para não deixar isso. O torcedor foi bem, o torcedor entendeu, o torcedor participou, ajudou, né? Faltou um pouco para a equipe. Quando a equipe entregar mais, o torcedor vai sair plenamente satisfeito e nós também. Mano, me parece que da torcida um pouco dessa ânsia vem do ano passado, que foi demorado a entregar reforços ao treinador e se perdeu 2 competições. O Inter manteve o time titular.
o que é um mérito, o time tem qualidade. Mas, tô olhando o Inter hoje, quando precisou, o banco perdeu qualidade em comparação ao ano passado. Não precisa repor isso com um pouco mais de rapidez? O departamento de futebol trabalha 24 horas por dia para fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. Esse dia eu vi discutindo o nível de um jogador que estamos pensando em trazer. Se nós trouxermos jogadores que não sejam jogadores do nível dos que temos, ou melhor, dos que temos, vocês vão criticar. O torcedor vai ficar insatisfeito e nós vamos incorrer de novo na quantidade e não na qualidade. Mano, boa noite. Pensando um pouquinho na estrutura do seu time, né? Foi um time muito parecido com o que encerrou a última temporada, inclusive. Foi mal, né? O jogo contra o Palmeiras. Foi mal, né? Não, Passou 2-2. Né? Então tem lógica eu manter, né? Não, com certeza. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Mas pensando em relação a essa construção, né? O quanto você coloca de carga do primeiro jogo do ano, de pernas pesadas, talvez, de pré-temporada, que acabou sendo muito longa, uma falta de ritmo de jogo de alguns jogadores que a gente está acostumado a ver um rendimento melhor e que encerraram o ano em alta, por exemplo, e o quanto tempo de prazo daria para pensar? Não, eu acho que o Bustos e o Maurício foram um pouco abaixo do que a gente viu no ano passado, por exemplo. Quanto de perna pesada seria e o quanto a gente pode esperar de prazo para que eles tenham um rendimento parecido com o que tiveram na reta final do ano, sendo peças importantes desse time vice-campeão brasileiro. Olha, a gente não teve problema de perna pesada porque a preparação que se faz hoje em dia não é aquela preparação de antigamente que você trabalhava 2, 3 semanas só de parte física, de musculação, tudo, e o jogador ficava mais duro e depois você levava 3 semanas para soltar um pouco mais. Não se faz mais assim. Então não tem esse negócio de perna pesada. Tá? O que aconteceu com o Bustos hoje não foi problema de perna. Foi que o senhor que fica na casa mata lá do outro lado, no banco, colocou um jogador para marcar ele. E que marcou individualmente ele o jogo inteiro. E aí mudou um pouco, você tem que ter outro tipo de leitura, você passa a não ter a presença de um jogador importante na nossa construção de jogada final, que o Bustos você sabe que tem. Então a questão foi só essa, não teve problema de perna nenhum. Mano, para sair desta marcação que o Celso Roth armou para cima do Bustos, o lado esquerdo do Internacional ele funcionou muito mais do que o lado direito. E eu me lembro que você, naquele treino coletivo, você conversou muito com a linha defensiva pelo lado esquerdo e principalmente na movimentação do Johnny por aquilo ali. Talvez faltou alguma coisa a mais, porque o Johnny também estava totalmente diferente do que o do ano passado, né? Principalmente na questão da marcação. Mas isso pode ser uma solução para daqui para frente? A gente tem que, a partir dos problemas que a equipe vai enfrentando, apresentar novas soluções. Esse fato que aconteceu hoje é um fato novo. Então, temos um fato novo para pegar os jogadores, mostrar o que aconteceu, apresentar soluções. O segundo tempo já foi melhor. Porque nessa hora, quando você recebe uma marcação assim, você tem que jogar mais para a equipe, menos para você. Então já abriu mais na linha, jogou mais em cima da linha mesmo, né? Abriu o corredor para a bola entrar. Nossa bola do gol, a nossa jogada do gol foi uma jogada pela direita, entre a linha do lateral deles e a defesa, os centrais. Já fizemos melhor, já executamos melhor. Mas precisa repetir, precisa fazer mesmo no campo, onde as coisas se ajeitam melhor, sem dúvida nenhuma.